Queridos alunos, graças a paz, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar, já é a nossa terceira aula, nós vamos falar de sermão textual. O que é um sermão textual? É aquele sermão cuja divisão e ideias principais é tirada do texto bíblico, ou seja, é aquele sermão que as divisões que você queira fazer, as ideias que você tem no texto, as ideias principais, é tirada ali daquele mesmo texto. Por isso chama-se sermão textual. Alguns que se chama também de sermões ou pregação expositiva, que expõe o texto, mostra o que o texto está dizendo. Leio o texto e daquele texto eu tiro as ideias que é mais principais. Naquele texto eu faço uma subdivisão. Então, esse é o sermão textual, né? É aquela pregação, é aquele sermão que não sai do texto, né? Ele não é, ele é diferente do, do sermão temático, porque o sermão temático eu pego um tema e esse tema eu trabalho passagens, enfim, eu busco coisas que possam fazer harmonia com o tema que eu estou agora tratando. Já o sermão textual, não. O sermão textual, eu não vou buscar em nenhum canto. Eu tenho ali o texto, eu tenho ali o capítulo, o versículo, ou os versículos, né? Tenho ali uma escrita, uma narrativa bíblica, e é dentro dessa narrativa que eu vou fazer as divisões que eu entenda necessário. Dentro desse texto que eu vou montar as minhas ideias principais. Então, o sermão textual, ele é isso, ele é simples, é o texto explicando o texto, é o texto se revelando, é o texto abrindo-se para aquele que está lendo. Pois bem, nós daríamos, por exemplo, alguns exemplos, alguns modelos de sermão textual. Por exemplo, 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, né? Que teria ali, pegaria como tema, passos para Deus nos ouvir. Primeiro, aí vem aí, primeiro, a convenção, né? Passos para Deus nos ouvir. A primeira, a convenção. Segundo, buscar. O terceiro, a humildade. E o quarto, a oração. Então, eu pego esse texto de 2 Crônicas 7,14 e eu extraio daí essa mensagem, extraio dentro desse texto, eu extraio, falo sobre convenção, sobre buscar, falo sobre humildade, falo sobre oração, tá? Da mesma forma, da mesma maneira, poderia pegar Miqueias 6,8 e colocar o título, o que Deus espera do cristão. E aí, primeiro, que pratica a justiça. Segundo, que ame a misericórdia. Terceiro, que ande humildemente com o Senhor. Veja que dentro de um texto, dentro de um versículo, eu estou tirando, eu estou formando ideia, eu estou formando um sermão, um corpo, para pregar a palavra de Deus. Veja que dentro daquele texto eu consigo buscar divisões, ideias principais para a minha ministração, tá bom? Então é isso aí, queridos. Por hoje, por hoje nós estamos encerrando e a nossa aula falando sobre sermão textual, onde você vai experimentar, ler o texto, expor o texto e deixar que o texto se revele para você, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, boas aulas, estarei mandando material de reforço já já.